Esse daqui é o RPA, que é o. Esqueci, tipo, o Liro me desconcentrou. É o relatório pós-ação. Eu não escrevi relatório pós-ação porque eu achei que seria interessante ele ter duplo significado, ainda mais porque um dos meus artistas favoritos, o Dom L, tem um álbum, uma série de álbuns, uma trilogia de álbuns que a sigla também é RPA. Então, legal, beleza. Mas o que, que é um relatório pós-ação? Um relatório pós-ação é um protocolo, não um protocolo, não sei como é que fala, mas é uma coisa que sempre é feita do em forças especiais dos Estados Unidos, não sei se no Brasil, mas eu comecei a conhecer sobre quando eu vi o quando eu li o livro do David Goggins, que é um cara fascinante, um cara muito absurdo. Ele parece até um super-humano quando a gente é, não entende muito bem como ele fez o que ele fez, né? E eu acho que a maioria das pessoas não entende muito bem como ele fez o que ele fez. Não tem uma hipótese, né? Não, eu acho que eu não entendo também, mas eu posso ter uma percepção de como talvez foi o que aconteceu ali. Ele tem várias façanhas, como correr maratonas por dias, é, correr maratonas com a perna quebrada e várias coisas assim. Eu acho que o recorde de barra fixa, de mais barras fixas feitas em um dia, é dele também. Não tenho certeza se ainda é, mas ele tem vários desses recordes que envolvem resistência absurda. Vários recordes não, né? Mas ele tem vários feitos que envolvem essa resistência absurda. E eu acho isso muito louco. Me inspirou muito o livro dele, recomendo. Não lembro qual era o nome. É, não lembro qual era o nome mesmo. Se vier na cabeça enquanto eu faço o vídeo, eu olho, senão eu não vou parar pra pesquisar. O... Enfim, a gente tem aqui o relatório pós-ação e a ideia dele é aprimorar o processo, tendo um relatório sempre do que aconteceu. E para mim, a ideia principal é conscientização. Então, como eu falei em outros vídeos, eu tenho um problema muito grande com memória de trabalho. E com isso fica difícil eu entender o que está acontecendo em volta. Eu, por exemplo, eu vou levar uma coisa, eu não sei nem se eu dei um exemplo, esse exemplo em outro vídeo, mas ou numa gravação que não foi ao ar desse vídeo. Mas eu, por exemplo, tô levando a água, uma garrafinha de água para a cozinha para encher a garrafinha de água. Aí quando eu chego lá, eu falo, nossa, mas essa garrafinha tem 2 litros, vai demorar muito. Inclusive, essa aqui é a garrafinha. Garrafinha, né? Vai demorar muito para encher. Então, sei lá, vou pegar um negócio que eu esqueci lá no meu quarto. Só que eu esqueço que eu tava com a garrafinha. E aí ela transborda. Ou às vezes nem chego a encher a garrafinha, porque quando eu chego na cozinha, eu não lembro por que eu fui pra cozinha, mesmo com a garrafinha na mão. E aí é difícil manter as informações na cabeça. Então, é isso que é uma baixa memória de trabalho. Muita gente tem sintomas parecidos por outros motivos que seriam talvez é, relacionados a uma má educação do cérebro mesmo, de se de se atrapalhar, de se tratar de uma forma que acaba baixando muito o desempenho. Mas no meu caso, isso acontece mesmo quando eu estou bem regulado. Então, é interessante que você procure sobre, mas não é só porque você passa por coisas parecidas que você tem o mesmo problema que eu. Então, e o principal, como sempre, autoconhecimento. Então, independente do que é o nome que a gente dá para o problema, buscar se conhecer é sempre muito bom, muito conveniente. É, enfim, tem essa dificuldade de manter as coisas em mente, principalmente coisas que eu estou fazendo ali. Por isso que é o nome é memória de trabalho. Eu não tenho uma memória de trabalho muito boa, então eu criei
um relatório pós-ação pra mim, um caderninho disso, pra que eu escreva tudo que eu fiz no dia e tome consciência disso. Assim, eu consigo entender o que que tá me atrapalhando. É, por que que, sei lá, por que que eu tô indo dormir, por que que eu tô acordando tarde? Porque eu durmo tarde. Por que que eu durmo tarde? Porque eu fico no computador assistindo vídeo ou conversando com meus amigos enquanto eu assisto um filme com eles ou coisas do tipo. Porque e aí a gente vai prevenindo, né? Por exemplo, a primeira vez eu durmo, então é só dormir cedo, né? Se eu tô acordando tarde porque eu durmo tarde, então é só dormir cedo. Tá, mas por que que eu durmo cedo? Né? Porque não deu certo só dormir cedo, não foi simples assim. Então eu vou meio que traqueando, meio que rastreando a, o gatilho inicial que deu origem a todo esse processo. E aí, isso aqui é ótimo para isso. Por exemplo, ontem eu percebi uma coisa, eu fui dormir tarde. Não tão tarde, fui dormir meia-noite mais ou menos. E aí eu olhei e falei, caramba, fui dormir tarde. Mas por quê? Sendo que eu cheguei e eu já cheguei na cabeça. Eu cheguei em casa, né? Cheguei em casa lá pras 7h30. 7h30 não, 7h50. Aí eu falei, nossa, eu vou dormir às 8h30 mais ou menos. Então eu já vou chegar, eu já vou. Só vou enrolar uns 20 minutinhos pra. Porque ainda não tá na hora, né? A gente faz muito isso. Eu faço muito isso. Eu falo, tá quase na hora, mas não tá na hora. Então vamos esperar chegar na hora. Porque a hora que eu combinei comigo mesmo de me arrumar pra ir pro lugar é tal hora. Ainda falta 5 minutos. Então. Aí quando eu vejo, já passou 20 minutos da hora que eu tinha pensado em começar a me arrumar, me preparar, etc. Mas por que isso acontece, né? Pergunta muito relevante. Eu olho para essa questão e, no caso, ontem descobri o porquê eu acabava frequentemente indo conversar com os meus amigos e assistir filme. Era porque eu fazia isso enquanto eu comia, porque eu ficava esperando a última refeição do dia, a janta no caso. Eu tinha comido uma vez, eu como 2 vezes só por dia. Primeira vez como de manhã ou hora do almoço ou por aí, e a segunda vez eu como à noite, antes de dormir. Só que aí eu fico, caramba, não tá pronta ainda, né? Minha mãe já tá fazendo, então eu vou esperar. Aí enquanto eu espero, eu ligo o computador. E aí quando eu vejo já entrei numa atividade que vai demorar pra acabar, ou que eu vou perder, vai demorar pra eu perder a vontade de sair dali. Então, isso, né, esperar pra jantar ou pegar pra jantar enquanto eu assisto alguma coisa ou converso com alguém, isso acaba me fazendo terminar de jantar só lá pras 11. Não terminar de jantar, mas eu saio do computador só lá pras 11. E eu lembro que na época que eu trabalhava como garçom, com atendente, né, em restaurante, era o contrário. Não era o contrário, era mais complicado ainda. Porque no finalzinho, né, mês passado, no caso, eu eu tava indo dormir bem tarde, tipo 2 da manhã. E por que 2 da manhã? Porque eu chegava em casa do trabalho e aí eu queria assistir alguma coisa pra compensar o dia. Eu ainda a janta não tava pronta. Se a janta estivesse pronta, eu ia tomar banho, jantar, dormir. Mas aí no caso não tava. Então eu tomava banho, ficava esperando, enquanto eu ficava esperando ligar pro computador, acabava que eu nem ia jantar porque eu tava distraído demais no computador para jantar. Minha mãe falava, tá pronto, eu falava, já vou. E aí quando eu percebia já era quase meia-noite. Meia-noite eu pegava para comer. E aí eu pegava para comer, pegava o prato, trazia para frente do PC, já tava conversando com alguém ou ia começar a assistir um filme ou alguma coisa ali. Quando eu via já era 2 da manhã. Então, tudo isso sem nem estar consciente do porquê, sabe? Isso bate muito com o vídeo de como mudar a vida, né? Porque isso aqui é uma ferramenta que eu precisava para justamente mudar a minha vida. Se eu não tivesse uma ferramenta que me ajudasse a tomar consciência dos processos, das coisas que geralmente se repetem e se engatilham até eu chegar em resultados da minha inconsciência, que são como dormir tarde pra caramba, acordar tarde pra caramba, ter um sono desregulado, não praticar exercício físico. E aí, tipo, uma coisa vai
carrilhando na outra até que vira uma bola de neve onde a gente não tem nem ideia do que tá fazendo. Então, é, aí isso aqui vem de forma muito conveniente nesses casos. E o meu caso é muito assim. Então, o que que eu percebi ontem? Isso do almoço, da janta, que quando eu vou jantar no computador, depois das 7 mais ou menos, eu vou ficar ali até umas 11. Eu vou arrumar um filme pra ver, eu vou conversar com alguém, eu vou fazer alguma coisa. Então isso acaba me fazendo dormir tarde. E hoje, adivinha só, comi antes, né? Porque eu escrevi aqui também. Eu escrevi, e é muito mais fácil lembrar das coisas que a gente escreve. Eu escrevi, vou começar. Eu escrevi assim, acho que alguma coisa como é mais conveniente que eu coma antes das 7. Se for depois das 7, não come mais. Das 7 da noite, no caso. Não come mais, porque senão, né? Ou só se eu tiver com muita fome, se eu não tiver comido antes. Mas no caso aqui eu já comi. Comi às 6, 5, mais ou menos, então estamos tranquilo. É, eu posso dormir agora e como amanhã, de manhã de novo. Faço jejum intermitente, né? Então, muito tranquilo. Isso resolve muita coisa. Eu não vou ligar o PC para fazer outra coisa, além de gravar esse vídeo e talvez mais outro. Então, eu recomendo. Esse daqui eu recomendo tranquilamente. Tem coisas que eu não recomendo tanto, como por exemplo a minha filosofia de vida, que é a consciência de fluxo, porque é uma coisa mais elaborada, né? Mas isso daqui é muito simples e eu acho que muito difícil de alguém não colher benefícios de uma prática como essa. Te torna mais consciente, né? Você vai se entendendo. E é muito simples. Eu escrevo aqui as coisas que eu fiz no dia inteiro. Hoje eu escrevi assim que eu fazia. Então acordei, tomei água, fiz uma oração, fui arrumei o quarto. Aí eu escrevi aqui. Isso é legal também, porque é, eu não vou escrever nada se eu não fiz nada. Então eu meio que fico, beleza, eu vou escrever que eu arrumei o quarto. Pera aí, eu tenho que arrumar o quarto antes, né? Então eu arrumo o quarto. Aí eu acho muito útil. Tem várias coisinhas que eu podia falar sobre que são dicasinhas de como fazer isso de um jeito mais eficiente, que eu acabei percebendo com o tempo, porque eu já fiz isso outras vezes, mas não encaixado com várias outras coisas. Eu não tinha uma noção de, por exemplo, que de saber como não me desgastar, incluindo novas práticas no meu dia a dia. Então, por exemplo, quero começar a fazer exercício físico. Eu tenho uma tendência a exagerar muito. Eu não sei quando parar. Eu tenho dificuldade para começar e eu não sei quando parar. Isso é a rigidez cognitiva, né? Então, eu falava, vou começar a fazer um exercício físico. Aí eu lembro da última vez que eu fiz isso e executei bem, eu jogava basquete, eu corria 2 km, eu fazia abdominal, fazia flexão, fazia prancha e, e eu alongava por tipo 1 hora ou 2 horas antes. Então é muita coisa. E no final do dia, nem no final do dia, logo depois disso, eu já não tinha energia para mais nada. Não dá pra fazer as coisas desse jeito. Então, não era nada sustentável. Eu me desgastava mais do que exercitava. Então, hoje em dia eu tenho essa noção de quando tá começando a virar um desgaste. Quando não compensa mais. Quando eu já exercitei. Ah, isso aqui. Mas eu não fiz tanto. Tá, mas eu já exercitei, então posso parar. Então, já é conveniente que eu pare, né? Para que eu possa manter esse padrão nos próximos dias e ir expandindo aos poucos. Então é muito legal isso. Tô conseguindo progredir bem, eu tô documentando isso aqui, né? Eu fiquei pensando se gravava o vídeo sobre isso ou não, mas eu achei que seria legal. É, então, tá aí. Recomendo o livro do David Goggins, é o primeiro que ele lançou. Vocês podem pesquisar e achar rapidinho, não tenho intenção de facilitar muito. Vocês encontrarem, porque já é fácil. E se você quer melhorar a sua vida, você vai ter que se esforçar um pouco. Tipo, assistir vídeos de 50 minutos e procurar sobre um livro na internet não deveria ser nada demais. Enfim, aqui
Eu sempre esqueço. Eu falo sempre abreviado pra mim mesmo, né? RPA. É, exercício de conscientização muito interessante. É um diário praticamente. Só que um diário operacional. Então, muito legal. Tem outros assuntos que eu queria falar, que é a marca de roupa que eu tô fazendo, mas eu acho que não é o momento ainda. O manifesto cultural, acho que também não é o momento. E eu acho que é isso, mas as coisas vão vir na hora certa. Eu acho legal já deixar mencionado, mas as coisas vão vir na hora certa. Valeu aí quem viu o vídeo. Eu sinceramente não espero que ninguém veja o vídeo. Eu só tô registrando mesmo. Então, e exercitando isso, né? Então, é isso aí. Até mais. Fiquem com Deus. E, sei lá, amem o mundo, a vida e tudo.